falar da importância dessa vitória palmeirense no contexto geral para o Brasileirão e também olhando para o Paulistão, é que o Palmeiras necessitava sair vencedor, como saiu, e também para mandar aquele recadinho para o São Paulo. O São Paulo entrou com a equipe mista contra o Curitiba, o Palmeiras não entrou com força total, e isso me chamou a atenção e me agradou, porque o Palmeiras tem que lidar com duas frentes, grande equipe que é, e tem que levar com seriedade as rodadas iniciais do Brasileirão. Para quê? Para quando chegar lá no final do ano, não ficar, estamos a 5 pontos atrás do Flamengo, a 2 pontos atrás do Corinthians, supondo uma situação assim. Então, ganhando jogos de início é super importante, porque ainda a gente percebe um Corinthians no começo da temporada oscilando bastante, um São Paulo que sobe e desce está melhorando, um Fluminense que está jogando bem e veio a perder para o Palmeiras, um Flamengo que ainda não se ajustou na temporada. Então, o Palmeiras, quanto mais somar pontos no início do Brasileirão, melhor será para o próprio Palmeiras. Então, o Palmeiras e o palmeirense pode sair satisfeito quanto a resultado contra o Fluminense, porque sim, o Palmeiras venceu uma grande equipe, sim. Um dos times que eu acredito que, se continuar esse mesmo planejamento, com o Luiz Beldia, com o mesmo time, e até colocando um jogador ou outro, poder inflar mais o elenco tricolor, o elenco do Fluminense, cabe o torcedor do Fluminense a achar que o time pode disputar o Campeonato Brasileiro, assim como o torcedor palmeirense pode achar isso. Então foi de suma importância essa vitória. A vitória que o Palmeiras também teve contra o Inter no Beira-Rio, que é lugar onde o Palmeiras costuma não vencer. Então são vitórias assim que eu apoiei a atitude do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, em colocar força máxima. Todos os outros pleiteadores assim de semifinal, de outros estaduais, não, vou poupar porque eu estou pensando ali. Abel Ferreira colocou força máxima e foi tirando aos poucos. Isso já me agrada. Porque eu sou muito mais você entrar com força máxima num jogo grande contra um Fluminense valendo 3 pontos, um Brasileirão que pode fazer falta ou pode sobrar lá na frente, do que botar time reserva misto e botando as grandes peças durante o jogo. Então, coisa que o São Paulo fez isso contra o Curitiba. Saiu vencedor, gol de pênalti, tudo, roubou 3 pontos também, mas acho que a tática do Abel foi mais apurada, foi mais certa, foi mais assertiva, porque deu certo e o Palmeiras saiu vencedor. Uma coisa que eu tenho que salientar também, do que eu vi, esse Palmeiras e Fluminense, que eu já estava lidando como um grande teste, né? Não somente para o jogo contra o São Paulo, mas um grande teste para a temporada, porque o Palmeiras, pegando a grande equipe que é o Fluminense, o Palmeiras ia mostrar e escancarar a todos que o Palmeiras tem coisas boas no seu time, mas tem algumas mazelas, tem coisas a melhorar. E isso o Palmeiras peca bastante. Eu falo que peca no sentido de o poder de marcação no meio campo do Palmeiras é fraco. Então muita bola, aquela bola traiçoeira, aquela bola vadia, sobra e estoura na zaga, no goleiro. Então por isso que muitas vezes o poder defensivo do Palmeiras é baixo e nisso o torcedor critica. O Palmeiras não marca ninguém. O Palmeiras é um time frouxo na marcação no meio campo. E isso vai estourar onde? Lá atrás, nos laterais, que são fracos no sentido de marcação, na minha opinião. Os zagueiros que já não são mais jovens, Murilo e Gustavo Gomes, são bons, mas também não tem aquele ímpeto, aquela voracidade, aquela vivência que tinha em outrora, quando eles eram mais jovens. Então, o Palmeiras tendo no seu poder de volância o Marlon Freitas e o Andrés Pereira, que são bons jogadores. Andrés Pereira, para mim, é um jogador diferenciado, se tratando de Brasil, mas não marcam bem. Então, eles ficarem ocupando espaço dentro do campo, mas ocupando e sendo improdutivo, porque eles são bons com a bola no pé, mas sem a bola eles são nulos. É isso aí que o Palmeiras, contra o Fluminense, pode-se dizer que flertou com um empate ou com uma derrota, porque não tem um poder defensivo justo, firme, um time que deixa demais os adversários jogarem. Você deixar um Fluminense jogar, ter tranquilidade, é você flertar com um empate ou com uma derrota a qualquer momento, ainda mais contra uma grande equipe que é o Fluminense. Uma coisa que eu queria citar também, o Palmeiras com a bola me agrada muito e sem a bola me preocupa. Vai muito linkado no que eu estou falando do Palmeiras sendo fraco na marcação. Por quê?
já vou falando isso aí, meio que já linkando com os lances da partida, os gols, que diz muito isso o que é o Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente, com um gol de pênalti do Vitor Roque. A jogada que o Palmeiras gosta muito de fazer no início das partidas é infiltrar bastante pelo meio. O Palmeiras que diminuiu drasticamente jogadas, bola levantada na área, muita bola esticada. O Palmeiras diminuiu, ainda tem e ainda me irrita, me chateia bastante, mas diminuiu em vista do que era 2025. Esse é o ponto, no caso, do Abel Ferreira. Mas o Palmeiras infiltrando na área, o Vitor Roque foi derrubado pelo goleiro Fábio. Sim, você está na parte das polêmicas, foi pênalti ou não foi pênalti. Procuraram pelo Iova achando que não foi, mas acabou sendo pênalti, foi mesmo, e ele bateu. Mas a jogada foi o quê? Infiltração pelo meio. O Palmeiras com a posse de bola é perigoso. Aos 13 minutos, o Vitor Roque ele fez o gol. Batendo o pênalti. E aos 13 minutos, o Alan, que pegou a bola na zaga, percebe, o Palmeiras com o controle da bola, o Palmeiras na zaga, com o Alan, saiu em disparado, porque ele gosta de fazer aquele em profundidade pelo corredor do lado direito. Ele foi até próximo à linha de fundo e cortou para trás. Só nesse jogo, dribla para lá, dribla para cá, ele já venceu 2 marcadores do Fluminense. E no caso, ele pegou e chutou, trocando do pé direito para o pé esquerdo, ele chutou, desviou no zagueiro do Fluminense e matou o goleiro Fábio. Então, o Palmeiras com o controle da bola foi propositivo, o Palmeiras propôs o jogo e foi lá e criou situações. 2 situações, 2 gols. Mas, uma coisa que eu percebi, o Palmeiras com a bola é uma coisa, agora o sem a bola é outra coisa. O que foi? A partir dos 15 minutos, 20 minutos, o Palmeiras começou a diminuir o ímpeto. Fez 2-0. Já tá ganho. O torcedor, até no caso eu, torcedor do Palmeiras, achei que hoje dá pra golear, hein? Mas que o Fluminense, 2-0 logo de início, o Fluminense vai vir pra cima, o Palmeiras vai abafar e vai golear. Vai sair 3, vai sair 4. Não foi isso. Após os 15, após os 20 minutos, ainda do primeiro tempo, o Palmeiras começou a entregar muito a bola pro Fluminense, não sei se preservando para o jogo de sábado, de domingo, no caso, contra o São Paulo, né? Quem vai jogar sábado é o Novo Horizontino e o Corinthians, para outra semifinal. Mas o Palmeiras entregando a bola para o Fluminense e retraindo suas linhas, começou a ficar inofensivo. E o Fluminense, com a boa equipe que tem, começou a machucar o Palmeiras. Com os bons jogadores que tem, o time do Fluminense, para mim, me agrada muito ver. Muito bem treinado pelo treinador Luiz Ubeldia, começou a ofender o Palmeiras. Ofender. E o Palmeiras começou o Palmeiras sempre gosta daquela trocação. Te dou a bola, mas quando eu recuperar eu vou te ofender. O Palmeiras começou a diminuir isso e entregar mais a bola para o Fluminense. E aos 40 minutos, gol do Fluminense de Lúcio Acosta. Mas como é que foi a jogada do gol do Fluminense? O que mais me chateou? A posse estava com o Palmeiras. O Palmeiras, ele estava seguro com a bola e a bola estava com o Flaco Lopes. Era dar a bola ou para um Alan, ou poder dar uma bola para um Vitor Roque e disparada para o gol. Não, ele toca de lado, displicente. O time do Fluminense recupera e começou a empurrar o Palmeiras para trás. Começou a vir no contra-ataque, veio, bola para lá, bola para cá. Olha a falta de poder e noção de marcação. A bola ia saindo pela linha de fundo, a bola bate meio que na perna, na canela do Marlon Freitas, que não tem cacuete defensivo. Ele é um bom propositor de jogo, bom toque de bola. Eu gosto muito dele, como gosto do Andrés, criando, não marcando. Bateu na canela dele sobre o jogador do Fluminense que chutou. Não sei se houve falha ou não do poder de marcação. Houve-se a falha pessoal do Marlon Freitas, houve-se a falha lá com a bola que estava no ataque, lá do Flaco Lopes, que perdeu e voltou trotando bem. Isso que me irrita muito. Perder a bola e andar como se nada tivesse acontecido. Perdeu a bola, volta lá, dá o bote e toma a bola. Não. Então isso é um pouco falta de união do ataque, meio e defesa. O ataque perde a bola, dane-se, vai lá e busca você. Eu sou o jogador que faz gol. E isso não é um pensamento devido. Então o Palmeiras acabou tomando o gol do Fluminense e foi para o intervalo. E passou o resto do jogo inteiro, no segundo tempo, com aquilo. Dando a bola para o Fluminense e o Palmeiras, quando estava com a posse da bola, falou assim, eu vou dar um contra-ataque, vou fazer o terceiro e vou matar o jogo. Só que isso não aconteceu. O resto do segundo tempo inteiro foi o quê? O Fluminense indo para o ataque, batendo na parede contra o Palmeiras,
E o Palmeiras, quando ia o ataque, quando recuperava a bola do Fluminense, que também errou bastante, né? Vamos falar a verdade também. O Palmeiras não sabia o que fazer com a bola. Não saía em profusão, assim, não saía aquele rolo compressor, aquela enxurrada que o Palmeiras faz. Tomava a bola e começava a contemporizar demais, sem ser letal, sem querer matar a partida. Não matando a partida, o Fluminense começou a achar que dava. O restante do segundo tempo ficou tudo o quê? O Fluminense chegando mais próximo ao empate de 2-2 do que o Palmeiras fazer o 3-1 e matar a partida. Foi. E acabou a partida com grandes e difíceis defesas de Carlos Miguel. Mais uma vez jogou muito bem. E o Palmeiras saiu vencedor graças a jogadas pessoais do seu setor defensivo. Murilo jogou bem, Carlos Miguel jogou bem. Piquerez apareceu um pouquinho meio discreto com chutes de longa distância. Kelvin, fraco demais. Ele e Giai, para mim, não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras. Me preocupa bastante. Do meio para frente, Marlon Freitas, Andrés Pereira, o Alan, Maurício, Flaco Lopes, Vitor Roque, são, como eu sempre digo, bons jogadores com a bola no pé. Sem a bola, são jogadores que ficam nulos. Esse é o tal do dar um puxão de orelha no Abel, que é o quê? Se o time do Palmeiras está muito espaço, tá disperso, está um time espaçado, não tem aquele poder, não seria mais útil fazer o seguinte, não sei, retira o Maurício, na minha ideia, retira o Maurício, meio que no caso, centraliza o Alan, centraliza ou dá liberdade para o Alan ficar fazendo aquele balanço, né? Direita, esquerda, direita. Você tira o Maurício, deixa um Alan centralizado, dando bola para Flaco Lopes e Vitor Roque, e coloca, por que não, um Lucas Evangelista como na cabeça da área. Ele fica na cabeça da área, que ele tem uma noção melhor de marcação, e dando mais liberdade para Marlon Freitas e Andrés Pereira municiar o Alan, que teoricamente estaria sozinho. Então eu sou muito mais isso. Você encorpar o meio campo do que dar um time, um bloco separado. Um bloco na defesa, um bloco no ataque. E ninguém no meio. O Palmeiras venceu o Fluminense, poderia ter perdido, poderia ter empatado. Porque o Palmeiras, em boa parte do jogo, não se mostrou senhor das ações. Sim, tem um Fluminense, uma equipe forte, uma equipe competente, que sim, vai brigar pelo título do Brasileirão. Concordo. Mas o Palmeiras poderia ter feito mais no sentido de não ficar flertando com perigo indevido. O Palmeiras já matasse o jogo 3-0 ou 3-1, o Fluminense não teria forças, mas o Palmeiras entregava a bola em excesso do Fluminense e, no caso, ficou mais fácil o Fluminense, ficou mais propício, no caso, o Fluminense empatar o jogo do que o Palmeiras fazer o 3-1. Ainda bem que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, só o Palmeiras vencedor. Então, essa foi a minha percepção quanto ao jogo. Coisas boas e coisas ruins, com a bola e sem a bola. Polêmicas, né? Vamos falar da polêmica, como eu prometi que ia citar sobre. Primeiro foi do pênalti, né? Que sim, o Fábio bate com o joelho no pé do jogador Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Vamos lá. O lance do pênalti, eu pensei que houve um contato de da mão do Fábio batendo no Vitor Roque e derrubou. Eu olhei para o lance, não foi. Uma coisa que eu percebi na transmissão da Rede Globo, que totalmente tendenciosa para o clube carioca, para o Fluminense, e sempre querendo arranjar pelo em ovo. O Abel abria a boca, o Abel está reclamando de novo. Ih, cartão para o Abel. Uma perseguição que, do outro lado, nós temos o Luiz Zubeldia, que é um ótimo técnico, tal qual o Abel Ferreira, mas o técnico do Fluminense, o Zubeldia, é tão elétrico, tão agitado, se quiçá mais do que o Abel. Pouco se fala sobre isso, mas ficou uma perseguição do time do Palmeiras. E na hora do pênalti, o que houve lá? Mostrou uma imagem lá, o Luiz Roberto. E não houve contato. Outra imagem. Essa aqui também não foi, não está claro o contato. Imagem. Terceira, a quarta imagem. Não tocou. Eu acho que houve um erro, né? Eu acho que não foi pênalti. Comentaristas falando, o Júnior, eu acho que pode não ter sido pênalti. Tanto que mostrou a última imagem, que foi o quê? Meio que de frente pro gol, uma imagem que mostra o goleiro Fábio, ele dá com a mão, só que ele passa, mas não pega a mão. Ele dá com a mão e tira. Mas o joelho bate no pé do jogador do Palmeiras, do Vitor Roque, e causa desequilíbrio. E no caso, pênalti.
Aí quando viram, aí agora foi pênalti. Quer dizer, ficaram procurando em mais e mais, não foi, não foi, não foi, não foi. Aí achou, parou a conversa, né? Ninguém falou, desculpa, eu errei. Não, não. Estavam querendo arranjar motivos que o Palmeiras está sendo beneficiado para ter aquela narrativa de corintiano, São Paulino, flamenguista. O Palmeiras mais uma rodada sendo ajudado. É o esquema Crefisa. A tia Leila fez o Pix, aquela palhaçada toda. Mas não houve nada. Pênalti correto para o Palmeiras. Vitor Roque sofreu, Vitor Roque bateu e fez o gol. A outra polêmica também quer dizer, esse aí foi um erro crasso, né? E pelo amor de Deus, não vamos querer criar alarde sobre isso. Pelo menos eu quero pensar nisso. O Palmeiras, pasmem, deu 2 saídas no começo do primeiro e do segundo tempo. Eu juro por Deus, não percebi. O Palmeiras deu início quando tem um tos lá, que o Paroímpa, né? O Cário Coroa. O Palmeiras conseguiu, o Palmeiras sai jogando. O Palmeiras começou a partida, começou o primeiro tempo. Segundo tempo, deveria ser o quê? O Palmeiras começou o primeiro, o Fluminense começa o segundo tempo. O que aconteceu? Não aconteceu. O Palmeiras começou a primeira etapa, começou a segunda. E eu não percebi na hora. Eu estava vendo pela internet, né, os reclames, as notícias, e foi o Palmeiras deu 2 saídas, né? No primeiro e no segundo tempo. O que não muda nada a natureza da partida. O Palmeiras ganhou do Fluminense, que o Palmeiras foi mais competente do que o Fluminense. A grande equipe do Fluminense, diga de passagem. Mas quiseram criar pelo e ovo, pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com essa palhaçada. Pessoal da imprensa, isso aí foi um erro que pode querer anular a partida, que isso é um erro que não pode acontecer. Eu, pesquisando na internet, eu vi que em 2017, no São Paulo e Corinthians, isso aconteceu também. O São Paulo contra o Corinthians deu 2 saídas. Deu a saída no primeiro tempo e no segundo tempo. E depois detectaram que foi um tal do um erro que não foi e não interferiu na natureza da partida. É um erro que tem que ser coibido, que não possa acontecer de novo, mas não interfere em nada. Agora, você quiser criar pelo ovo que existe um complô a favor do Palmeiras, que o Palmeiras dá 2 saídas e ninguém fala nada. O Fluminense não questionou nada durante a partida. O juiz não questionou. Não, tem que questionar. Tipo, o Palmeiras tem uma saída. No segundo tempo era o Fluminense dar. O Palmeiras ia dar. O Fluminense falou: não começa não. Quem tem que dar a saída sou eu. O Fluminense não questiona na hora e depois que vem falar as coisas. Porra, aí é complicado. Não, vai querer perder a fé na humanidade, né? E ficar acreditando em teoria da conspiração. É difícil não acreditar. Mas eu digo aí, Palmeiras saiu vencedor, né? Então o Palmeiras está de parabéns pela manutenção da liderança do Brasileirão. Ponto, né? A gente para por aí, porque falhou bastante. E você falhar contra uma grande equipe que é o Fluminense, que poderia ser uma grande equipe, um Flamengo, um São Paulo que está melhorando, um Corinthians que foi campeão na temporada passada. Se você ficar com errinhos, tem hora que a conta chega. E eu acho muito melhor o Palmeiras e o Palmeirense se cobrar quando está vencendo, melhor do que perder. Pede para o São Paulo no final de semana. Esse time não presta, errou, não sei o que. Quando estava errando, quando estava ganhando, ninguém falou nada. Era o melhor time da galáxia. Então eu falo, cobrar nem pura e somente é criticar. E o criticar não é somente cobrar. É tentar ver os erros para que eles não aconteçam ou que eles diminuam para que o Palmeiras possa sair vencedor. E não somente vencedor, que faça uma boa partida. Porque o Palmeiras fazendo boas partidas tende-se naturalmente a conseguir a vitória. Que é o que você quer, é o que eu quero, é o que nós queremos. O torcedor palmeirense quer isso. Então é isso. Então, feliz, satisfeito com a vitória palmeirense, com a vitória, não somente só com a performance, deu muita bola para o Fluminense, mas satisfeito com a manutenção da liderança, com o jogo que agora nos avizinha, que será o final de semana, no domingo contra o São Paulo, valendo vaga para a final do Paulistão. E tudo isso entre virtudes, entre situações que não estão boas, que necessitam melhores, o Palmeiras segue rumando a voltar a trilhar o caminho das vitórias, que necessita de vitórias e nisso que induz ao título. Porque você, todos nós palmeirenses queremos isso. Um Palmeiras forte, um Palmeiras vencedor.